Meus amados irmãos, então, capítulo 3, versículo 31 de Juízes, fala a respeito de um personagem chamado Sangar. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito desse homem chamado Sangar. Sabemos muito pouco a respeito dele. A Bíblia destinou, no capítulo de número 3, um versículo para falar a seu respeito. Os estudiosos, eles se debruçam sobre esse texto, fazem pesquisas, análises, e uma série de ideias surgem a respeito deste homem. Alguns pensam que ele era judeu, israelita, mas outros não, outros acreditam que ele fosse alguém que não fosse judeu, mas que fosse de Canaã. E aí o texto diz para nós, da seguinte maneira, que depois de Eude veio Sangar. Então, ele já situa para nós o texto, dizendo que depois daqueles 80 anos de paz que tivemos, né, o povo de Israel teve durante o período em que Eude esteve à frente do povo, agora surge no cenário um homem chamado Sangar. Muitas pessoas pensam, inclusive, que nem juiz ele fosse. Por quê? Porque o texto não fala conforme os outros juízes anteriores, da mesma maneira, do mesmo jeito, da mesma forma. O texto é abrupto em dizer que depois de Eude veio Sangar. Não fala que Deus suscitou, não fala que Deus levantou Sangar, mas apenas o texto diz que depois de Eude veio Sangar. O que é importante entender aqui, em primeiro lugar, é que esse homem de fato existiu, porque ele está entre outros juízes que nós sabemos de sua existência, ou de suas existências, mais de um. Mas outra coisa também interessante dizer, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, mas esse homem Sangar, ele era um dos juízes menores. Já ouviu falar nisso, em juízes menores? E ele é tido, na verdade, como o menor dos juízes menores. É assim que ele é conhecido quando estudamos mais a fundo a teologia, examinamos o texto bíblico. Ele está definido entre os juízes menores e o menor dos juízes menores. Apenas um versículo fala a respeito dele. E o texto prossegue nos dizendo que veio Sangar, filho de Anate. E é interessante observar que, quando o texto especifica de uma maneira assim tão clara para nós que ele é filho de Anate, nós precisamos entender primeiro quem foi Anate, né? Então, deusa do amor e da guerra. Ela era deusa do amor e da guerra. Então, se ele é filho de Anate, ele é, na verdade, filho da guerra, filho da batalha. Então, alguns concluem que ele era um guerreiro, que ele era alguém acostumado às pelejas. Então, é importante que isso fique em nossa mente também, que ele era um homem da guerra, é o que alguns entendem. E logo na sequência, o texto vai nos dizer que ele matou 600 filisteus. E aí você fica pensando, não é difícil entender que o povo estava oprimido, que o povo precisava de libertação, que o povo, obviamente, já havia se extraviado novamente, fazendo aquilo que era desagradável ao Senhor, e por conta disso, Sangar aparece justamente para trazer libertação do domínio dos filisteus. E aí, é interessante dizer que ele o faz de uma maneira completamente inusitada. Ele utiliza de um instrumento que era um instrumento da agricultura. Não era propriamente uma arma, mas era um instrumento da agricultura que ele utiliza para vencer e para matar os 600 filisteus. Que instrumento era esse? O texto nos diz que era uma aguilhada. Veja comigo, uma aguilhada de bois. E o que seria isso? Era um instrumento que, segundo os estudiosos, ele tinha uma medida mais ou menos de 2,5 metros a 3,5 metros. Mas eu cheguei a encontrar alguns autores falando que poderia ir
até 5 metros. Era uma haste que possuía na ponta, uma das pontas, um metal, e esse metal era utilizado para tanger, para tocar o boi, para que o boi se movesse, para que o boi obedecesse. E na outra extremidade dessa haste, o que havia? Havia algo em formato de uma pá. E para que isso? Para limpar o barro do arado. Era esse o instrumento que Sangar utilizava. E, portanto, muita gente, muitos estudiosos, quando olham para isso, pensam mais numa postura de Sangar voltada para a agricultura. Era alguém que trabalhava a terra e que não era um guerreiro. Então, as opiniões, elas são divergentes em relação a esse ponto, como também há uma série de aspectos na vida desse homem chamado Sangar. E aí eu queria que você virasse uma página comigo e você visse comigo no capítulo de número 5. Olha só o que diz o capítulo 5. Vira uma página comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Olha que coisa. Por que isso estava acontecendo em Israel? Primeira coisa que eu diria para vocês, irmãos, prestem atenção. O povo filisteu havia feito algo muito estratégico. O que foi? O povo filisteu, ele tinha uma estratégia de tirar todos os pertences militares dos povos que eles dominavam. Então, os povos que eram dominados pelos filisteus eram povos que não podiam se autodefender, se proteger, ir para a guerra e lutar, porque eles não tinham nenhum tipo de armamento. E por conta disso, até mesmo o povo de Israel, aqueles que precisavam viajar, aqueles que precisavam comerciar algum produto, eles não iam pelas estradas normais, conhecidas, eles iam por atalhos para poder se proteger de ataques. Era assim que eles agiam nesse período, nesse tempo. E quando a gente olha para o versículo de número 8, veja comigo, do capítulo 5, diz assim: quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Veja comigo, ou seja, não havia lança, não havia escudo, os armamentos do povo de Israel foram expropriados por esses homens, por esses guerreiros, pelo povo filisteu. E isso fica mais claro ainda quando você olha para a Bíblia, e eu queria que você abrisse comigo também, lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19. Veja comigo, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rasteiros e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Esse texto nos esclarece, nos mostra que, de fato, era uma estratégia utilizada por esse povo filisteu. E, por conta disso, o povo de Israel se via oprimido e sem recursos para poder enfrentar um povo poderoso, um povo que dominava já os carros de ferro, um povo que tinha como, de fato, aprisioná-los, deixá-los acuados, deixá-los numa posição inferior. Era o que acontecia. Então, dentro de um quadro como esse, como fazer resistência? Como lutar? Se as armas que o povo poderia utilizar já não estavam mais com eles. Eles não queriam que pessoas
de Israel dominassem a técnica do ferro. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para o texto vai nos dizer que ele venceu os filisteus com uma guilhada de bois. E aí vem uma questão importante da gente pensar e da gente refletir. Eles não tinham armas, eles não tinham condição de lutar contra os filisteus. Possivelmente, numa situação como essa, Sangar perguntasse, ou algum outro poderia perguntar: Senhor, tu queres que eu vá à guerra? Mas cadê os recursos? Mas cadê o exército? Mas cadê as armas? O povo estava subjugado. E esse homem Sangar, que possivelmente não era um hebreu, esse homem se levanta com coragem para enfrentar esses 600 homens. Ninguém sabe exatamente se foi de uma só vez ou se foi em momentos esparsos, divididos, mas o que se sabe pelo texto bíblico é que ele derrotou e matou 600 filisteus. E aí vem a questão que eu queria perguntar a vocês e refletir com vocês. Quando nós não temos os recursos necessários, o que nós fazemos diante dos desafios da vida? Quando nós não temos as armas próprias para a batalha, quando nós não temos os recursos necessários para enfrentar os momentos mais difíceis da nossa vida. O que fazer nessas horas? Como se comportar? Como agir? Vamos ficar parados? Vamos continuar acuados nas mãos do inimigo? Vamos ficar aprisionados? O que nós iremos fazer? E o que é bonito notar nesse texto é que, apesar da precariedade dos recursos de Sangar, ele se vale do objeto que era próprio do seu uso, uma aguilhada, e com esse instrumento ele vai contra os filisteus. Ou seja, ele foi um homem de profunda coragem, um homem que, em vez de confiar nos recursos que ele possuía, ele confiou muito mais em Deus. Em vez de olhar e pensar, os meus recursos são muito fracos, ele adaptou aquilo que ele possuía para poder conquistar a vitória tão necessária naquele momento. E a pergunta que é inevitável é a seguinte: o que nós temos feito nos momentos de desafios? Nós temos chegado para Deus e dito: Senhor, eu não tenho armas. Senhor, eu não tenho condição. Eu não tenho recursos. Eu estou inabilitado para fazer isso que o Senhor está me comissionando. Eu não tenho condição de ir à frente. Eu tenho poucos elementos para isso. Eu tenho poucos recursos. Irmãos, nós precisamos pensar que a atitude de Sangar foi uma atitude de extrema coragem. Foi uma atitude de fé, de alguém que não confiou meramente em si, mas confiou que Deus o havia levantado para que ele libertasse o povo de Israel. E o que é mais bonito de pensar é que, se por acaso ele não fosse judeu, ainda se torna mais bonito porque Deus utiliza quem ele quer, quem ele deseja, para fazer a obra que ele tem para ser feita. Deus escolhe realmente as pessoas improváveis e ainda por cima utilizando instrumentos que ninguém poderia imaginar, como, por exemplo, o instrumento usado por Sangar. Mais à frente, no estudo de Juízes, nós veremos que outros personagens também utilizaram de instrumentos inusitados para vencer a batalha. E eu gosto muito daquele adágio popular que diz assim, né? Que diz que o Senhor, Deus, né? Ele não escolhe os capacitados, mas ele faz o quê? Ele capacita os escolhidos. Então, o livro de Juízes é uma mostra muito clara para nós de que toda vitória, toda conquista, antes de ser propriamente nossa, ela é conquista do Senhor. Ainda que nós estejamos numa condição inferior, ainda que nós sejamos vistos como
vistos como pequeninos, como frágeis, como impotentes, como enfrentando uma situação profundamente difícil para nós. Ainda assim, nós precisamos entender e compreender que Deus é soberano e Ele próprio vai nos dar a condição, as habilidades para que nós vençamos tudo aquilo que está à nossa frente. Eu sei que esses dias que nós temos vivido, eles são dias profundamente complicados, dias complexos, em que a gente sai à rua e fica temeroso sobre o que pode vir a acontecer a qualquer um de nós. Antes era a violência que cerceava a nossa liberdade. Hoje, nós temos um outro problema, que é a questão do Covid, que ainda está afetando em muito a nossa população. Esses dias, um amigo meu, ele fez contato comigo me dizendo: Carlos, eu contraí Covid e a minha esposa também. Eu estou passando bem, estou tomando um coquetel, estou passando bem, mas eu não esperava que isso viesse a acontecer comigo. Que coisa surpreendente. E olha que os hospitais aqui, eles já estão vazios, mas ainda assim está havendo contágio. São tantas coisas que têm nos assustado, tantas coisas que nós temos que enfrentar, são tantos os inimigos que nos apavoram e que são muito superiores a nós. Parece que utilizam de estratégias semelhantes às estratégias usadas pelos filisteus, que tiraram as nossas armas, tiraram aquilo que a gente confiava de certa maneira, para lutar e para vencer, para trabalhar. Mas o texto mostra para nós que Deus foi tão maravilhoso, que Deus concedeu a história a Israel, a vitória a Israel. Deus concedeu a vitória a Israel através de um homem chamado Sangar, um homem que nós conhecemos muito pouco, mas através de um instrumento que não era um instrumento propriamente de guerra. Ele foi adaptado, ele foi usado de maneira surpreendente e inusitada para que ele enfrentasse aquele povo que tanto subjugava a nação de Israel. Foi assim que ele agiu. E quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe que Sangar foi um homem, acima de tudo, de extrema coragem. Foi um homem que obedeceu a Deus. Foi um homem que teve um compromisso com o povo de Israel. Ainda que ele não fosse israelita, mas ele tinha um profundo interesse e cuidado com o povo de Israel. Nesta noite, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre esse libertador que, com uma arma improvisada, ele conseguiu vencer 600 homens filisteus. Você está nesta noite olhando para os seus recursos e vendo que você não tem tantos recursos assim. Você está olhando para dentro de si, está se sentindo fragilizado diante das batalhas da vida. Você está se sentindo um tanto quanto abalado, quase que vencido. Você está se sentindo pequenino. Você está se sentindo assim como, de repente, Sangar poderia ter se sentido. Alguém que queria fazer algo, mas não via recursos em si, estava completamente impotente diante da demanda da vida. Eu queria que você soubesse, nesta noite, que aquele mesmo que deu vitória a Sangar, ele foi à frente de tudo. Ele tinha toda a situação no seu controle. Ele sabia o que estava realizando. Ele sabia o que iria acontecer. Ele domina todas as coisas. Esse Deus em quem nós acreditamos é um Deus soberano. E qual é a grande lição daqui? Que Deus, ele, por vezes, permite que a nossa situação seja extrema, que a nossa fragilidade seja total, que nós nos sintamos completamente impotentes e fragilizados na alma, nas emoções, nos recursos financeiros, na nossa própria saúde. E ele, nessas horas, ele faz algo que surpreende a todos, porque ele mostra para mim, para você e para todos que estão à nossa volta, que ele é Deus, que ele é Senhor sobre todas as circunstâncias e que ele tem um compromisso com o seu povo.
e que o seu povo precisa apenas fazer uma coisa. O seu povo precisa obedecer. O seu povo, até mesmo pela experiência do livro de Juízes, precisa compreender que não vale a pena viver em desobediência. Não vale a pena viver nesse ciclo em que o povo de Israel servia a outros deuses, depois clamava ao Deus de Israel, Deus levantava um libertador e o povo de Israel se arrependia. E depois de viver um tempo de paz, outra vez o povo se corrompia, o povo deixava de viver uma experiência mais íntima com Deus e ia atrás dos falsos deuses mais uma vez, em mais uma oportunidade. O que nós precisamos entender é que, assim como esse homem chamado Sangar, ele teve uma profunda experiência com Deus, que, por certo, marcou a sua história, você também tem experiências com Deus. E eu também tenho. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não mudou. Ele não deixou de ser aquele Deus maravilhoso que cura, que abençoa, que faz sinais, que cumpre prodígios. Esse Deus que tem todos os intentos previamente estabelecidos, porque ele é o alfa e porque ele é o ômega também. Nesta noite, eu queria que nós orássemos, eu queria que nós nos voltássemos para o Senhor em oração e que o nosso pensamento fosse um pensamento assim, uma reflexão que nos levasse a refletir. Por que nós estamos vivendo como estamos vivendo? O que está se passando dentro do seu coração? Por que você está assim? Porque você que já viu Deus agindo de tantas formas, de tantas maneiras, por que você está abalado nesta hora? Por que você está triste? Por que para você as coisas não estão tendo tanto sentido nesses dias? Por que você está se sentindo tão impotente? Talvez os seus recursos sejam miúdos, sejam pequeninos, mas o Deus a quem você serve é o Deus poderoso. É o Deus que, a partir de recursos ínfimos, como uma guilhada de boi, ele é capaz de trazer uma grande e retumbante vitória. Eu queria, nesta noite, que nós orássemos por pessoas que estão se sentindo assim nesta hora. Pessoas que estão olhando para a vida, mas estão olhando para a vida de forma amedrontada. Pessoas que estão olhando para a vida e dizendo, eu não tenho como vencer essa batalha. Pessoas que estão olhando para a própria história e não estão vendo uma luz no fim do túnel. Pessoas que perderam a esperança. Eu queria, nesta noite, que nós orássemos. Eu queria que você relembrasse que já houve momentos difíceis, nos quais você também se superou. Houve momentos de fragilidade, houve momentos de insegurança, houve momentos em que você pensou, dessa eu não saio. Dessa luta eu estou completamente arrasado, derrotado, eu não vou conseguir vencer. Mas Deus se houve presente e te concedeu a vitória. Deus te deu a bênção. O que nós precisamos fazer nesta noite é olhar para Deus e saber que Ele levanta pessoas assim, como Sangar, para que elas façam parte da história, e inclusive da história, como aqui no caso, da história bíblica. Alguém que se sabe pouco, mas se sabe que ele foi um libertador do povo de Israel. Se sabe que ele foi alguém que não se conformou com as dificuldades enfrentadas pela nação de Israel. Ele se apresentou para lutar, para guerrear e para vencer. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós já temos perdão de pecados, nós já temos vida eterna, nós temos essas experiências mais ricas desses anos todos, de momentos que Deus cuidou de nós, tanto na parte emocional, na parte física, na parte material, até mesmo relacional. Nós acreditamos num Deus que, quando Ele nos levanta, Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele nos comissiona, Ele vai nos adestrar para a batalha. E o que é mais interessante, os recursos que Ele já destinou a nós, que nós temos familiaridade, que nós temos habilidade, como se presume aqui no caso, que esse homem chamado Sangar tivesse, porque era alguém que tinha uma guilhada na mão. Era alguém que tinha uma experiência com esse instrumento, com esse objeto.
lhe faltou armas. Ele estava numa condição de inferioridade olhando militarmente, mas ele tinha o maior aliado de todos. Ele tinha Deus consigo. E é essa boa notícia que eu quero te dar nesta noite, para que você não se esqueça que você tem o maior aliado com você. Você tem o próprio Deus, o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo e que veio residir em você através do Espírito Santo. E com ele, nós faremos, como temos feito, proezas. Nós chegaremos à vitória. Nós teremos vitória, nós superaremos as nossas maiores lutas e as maiores dificuldades, porque nós não estamos adstritos àquilo que está na nossa mão, o menor que seja. Nós estamos confiados em nome do Senhor, na pessoa bendita de Jesus Cristo.